Houve uma pequena queda aqui da internet, mas já estamos de volta e iremos já começar nosso assunto. Maravilha, pessoal, então vamos começar, né? Aproveitando que houve uma pequena queda aqui da internet, mas então vamos dar início à nossa live de hoje. Muito boa noite a todos, bem-vindos. E hoje nós iremos começar uma série com 3 lives e o tema central dessa série vai ser a física da consciência. É um assunto que eu gosto muito e muitas pessoas sempre me pedem para falar desse assunto, e eu resolvi então fazer uma série com 3 lives para tratar alguns dos aspectos envolvendo esse assunto. Então, nessa série nós vamos aprofundar, por meio de algumas hipóteses e reflexões, o entendimento sobre o que é a consciência e qual é a sua relação com a realidade material. Então, o tópico desta primeira parte vai ser a consciência como o fundamento da realidade. Então, tudo que eu iria explicar nos direciona para um ponto que é assumirmos o nosso poder interior. Então, vai ser uma série toda dedicada ao empoderamento. E o início deste empoderamento, o verdadeiro, o genuíno empoderamento, tem como base o entendimento do que vem a ser a consciência. O termo física, ele é um termo derivado do grego physis. Então, física vem de physis, que significa natureza. Então, quando se fala em física, nós temos a definição de uma ciência que estuda as leis do universo no que diz respeito à matéria e à energia. Ou seja, a ciência que estuda as leis que regem os fenômenos naturais. Antigamente, os físicos, eles eram chamados de filósofos naturais. E eram aqueles homens que passavam boa parte do tempo observando a natureza, buscando entender o seu próprio comportamento. No nosso caso aqui, cujo tema é a física da consciência, o tema da nossa série, aqui esse termo física diz respeito à natureza da consciência. Então, temos o estudo da natureza da consciência e a sua relação com a manifestação do mundo material. E isso nos interessa muito, pois poderemos entender como a consciência é capaz de influenciar a realidade material. Então a primeira pergunta que nós devemos fazer é: o que é a consciência? Quando mencionamos a consciência, o que vem a ser exatamente a consciência? Há uma série de tentativas de responder a esta pergunta. Então nós temos que entrar dentro de algumas concepções filosóficas para desvelar talvez o entendimento mais claro e mais próximo sobre a própria consciência. Então, por exemplo, existem algumas concepções filosóficas que servem como base para criar um modelo de interpretação acerca da própria realidade. Então, se nós tomarmos como princípio a concepção filosófica conhecida como monismo, então no monismo é uma concepção filosófica que deu origem ao materialismo científico. E nesta visão do materialismo científico, a matéria é a causa de tudo, inclusive da própria consciência. Então, nesta visão,
a consciência ela é vista como um epifenômeno do cérebro, ou seja, o cérebro, com a sua atividade neuroquímica, geraria então a consciência. Então nós teríamos as partículas que formam átomos, que por sua vez formam moléculas, que formam células, que constroem tecidos, órgãos, cérebro, atividade cerebral, consciência. A consciência como resultado do cérebro implica numa condição muito curiosa, porque se você acredita que a consciência é um produto da matéria, logo do próprio cérebro, no momento em que o cérebro ele passa pela morte cerebral, quando uma pessoa então desencarna, a consciência se apagaria como uma chama de uma vela. E tudo acabaria. O que é contraintuitivo do ponto de vista da natureza, pois a natureza tende a despender o mínimo de energia. Tudo na natureza, o seu próprio corpo está funcionando neste momento assim, buscando economizar ao máximo a energia. O seu cérebro também funciona assim, buscando despender o mínimo de energia. Então, qual seria a lógica de estarmos vivendo, investindo tempo, energia para conquistar, agregar valor, né? Se de repente, ao passar pela morte cerebral, houver a extinção da consciência e tudo acabar? Seria muito investimento de energia para nada. Então, do ponto de vista da natureza, este modelo de que tudo vem da matéria é contraintuitivo. A outra concepção filosófica envolve o idealismo monista. Então, nesta visão, a consciência seria a causa de tudo. Então, notem que é uma inversão de ênfase. A consciência como sendo a causa de tudo e não mais a matéria sendo a causa de tudo. Ou seja, teríamos uma situação envolvendo o que alguns físicos colocam como causação descendente. Então nós teríamos a consciência colapsando as probabilidades, resultando no surgimento das subpartículas, das partículas, dos átomos, das moléculas, das células, dos tecidos, dos órgãos, cérebro. Então teríamos a consciência existindo a priori. Então a consciência neste modelo independe do cérebro e independe da matéria. Então, na verdade, o cérebro não gera a consciência utiliza o cérebro como uma base operacional. Uma inversão de ênfase em que estamos abandonando a visão de que tudo vem da matéria para a visão de que tudo vem da consciência. Isso modifica muito a perspectiva, a percepção da própria realidade. Sendo assim, teríamos a capacidade de influenciar a realidade a partir da forma como observamos? Porque se a consciência independe da matéria, se ela existe a priori, ela passa a ter o poder de influenciar a matéria. Porque ela é independente da própria matéria. Será que nós já não estamos fazendo isso sem perceber? Será que nós não estamos influenciando a nossa realidade a partir do foco da nossa consciência? Se sim, a percepção desempenha uma função muito importante na interação com a realidade. Notem que aqui eu estou levantando hipóteses e conduzindo uma reflexão, né? Então estamos fazendo uma reflexão a partir de algumas hipóteses. Você consegue observar isso no seu dia a dia? Quando você não está bem, parece que as coisas não caminham bem. Quando você está ótimo, com a energia alta, feliz, alegre, as coisas parecem que fluem incrivelmente bem. E essa observação não é apenas do ponto de vista psicológico, mas sobretudo do ponto de vista prático. Você realmente constata que a realidade material, o fluxo dos eventos, tende a acontecer de uma maneira muito mais harmônica quando você está se sentindo bem. Ou seja, se a consciência precisa existir a priori
para que a matéria ou a realidade material exista a posteriori, a consciência é livre e independente da matéria. E, portanto, por estar livre da matéria, ela tem o poder de influir sobre a matéria. No meu caso, na minha abordagem, eu adotei este modelo de interpretação de realidade baseado no idealismo, porque ele confirma para mim aquilo que eu testemunhei em primeira pessoa. Basta você se motivar para ter uma experiência fora do corpo, consciente, para entender que você é capaz de existir, pensar e manter a mesma personalidade, o mesmo poder de vontade e autonomia. Ou seja, você consegue manter a sua cognição sem precisar do cérebro. Então, eu provoquei, num dado momento da minha vida, que eu estava investigando esse processo, eu usei algumas técnicas para provocar uma experiência para fora do corpo. E, para minha surpresa, eu me percebi existindo, eu me percebi pensando, eu me percebi com o meu senso crítico, com a minha personalidade e com o meu poder de avaliar as coisas. Então eu constatei que eu, enquanto consciência, sou capaz de existir além do corpo. E isso é muito interessante. E você é capaz, então, de ter cognição, sem precisar do cérebro, e perceber o ambiente físico no qual você está projetado e reconhecer que você existe. Mas essa foi uma experiência muito pessoal, então eu não tenho como colocar esta experiência como verdade. Então ela me corrobora e me leva a adotar um modelo a favor da própria consciência. Por isso que todo o meu estudo, toda a minha abordagem tem como base o idealismo, a concepção filosófica de que a consciência ela gera a matéria e, portanto, tudo vem da consciência. Então, eu preciso apresentar o modelo, eu não posso usar a minha experiência como uma verdade. Então é apenas para vocês que estão me ouvindo uma teoria. Mas para mim há a comprovação direta, porque eu vivi isso na primeira pessoa. E qualquer um que se motivar, praticar as técnicas, vai ter a sua própria experiência. Há um estudo, por exemplo, bem sério, baseado na compilação dos casos envolvendo as EQMs. As EQMs são as experiências de quase morte, em que o indivíduo ele entra em coma e passa um tempo em coma e depois ele acorda. Só que ao acordar, muitas vezes, ele traz a memória de uma série de vivências, de experiências que ele testemunhou enquanto o seu corpo estava praticamente num estado num estado de coma, num estado de mínima atividade. O Dr. Raymond Moody, que é um médico psiquiatra americano, se não me engano, ele fez um estudo incrível e ele compilou esses casos de diversas pessoas que saíram dos seus corpos enquanto estavam em coma, numa experiência de quase morte. E ali ele pôde notar pessoas que, ao voltar para os seus corpos, traziam evidências de eventos que ocorreram à distância com 100% de precisão. Então ele conta o caso de uma pessoa que estava em coma e ela, ao voltar para o corpo, lembrou de voar por dentro do hospital e chegar até o terraço do hospital e perceber que ali havia um varal e um par de tênis secando nesse varal, da marca tal, da cor tal. E quando ela volta, ao passar pelo corredor, ela ouve um dos médicos que estavam cuidando do caso dela conversando sobre ela, e ao acordar, ela relata para esses médicos os detalhes da conversa que ela ouviu e falou deste par de tênis no terraço do prédio. Então, quando eles foram checar as informações em relação ao par de tênis no terraço, eles ficaram surpresos porque, primeiro, que ela tinha colocado exatamente todos os detalhes da conversa
E segundo, que o que ela relatou do tênis estava perfeitamente correto. Ou seja, ninguém alucina com evidências. Se você está percebendo um evento à distância, sem precisar usar os sentidos físicos, e ao voltar para o corpo, você é capaz de relatar o evento trazendo dados comprobatórios, você não está alucinando. Isto quer dizer, né, que a consciência existe independentemente da matéria. Então eu só estou fornecendo alguns argumentos para consolidarmos essa perspectiva. Então isso é muito interessante. Depois, para quem quiser conhecer esse trabalho, né, do Dr. Raymond, vale muito a pena. Inclusive tem um documentário tratando exatamente desses casos que ele relata no seu livro. Muito bem. Agora vamos partir para um outro ponto que está intimamente relacionado com a consciência. Né? O que é a realidade? Então questionamos o que é a consciência e vamos agora questionar o que é a realidade. Realidade versus possibilidades. Todas as possibilidades estão disponíveis. Todas as experiências estão disponíveis. Mas, como eu sempre digo, nem sempre nós estamos disponíveis para as experiências. Aqui então precisamos entender que tudo é possível, mas nem tudo é provável. Se eu perguntar para você, você é capaz de... a possibilidade de você sair voando pela janela existe? Existe. Essa experiência está disponível? Está. Mas será que você está disponível para a experiência? Talvez ainda não. Porque para você é uma possibilidade ainda inconcebível. Por uma limitação de conhecimento, por ainda não ter chegado num nível de expansão de consciência que lhe permite conceber essa possibilidade. Mas o fato de você não conceber não significa que a possibilidade não está disponível. Ela está disponível, mas para você ainda ela é pouco provável. No momento em que essa possibilidade se tornar muito provável, é muito provável que você realize essa possibilidade em realidade. Daí a importância de expandir o nosso poder de concepção, o nosso poder de conceber. E para conceber mais, nós precisamos expandir a consciência. E para expandir a consciência, nós precisamos de conhecimento. E nós precisamos da verificação deste conhecimento na prática. A natureza da realidade seria, então, a realidade concreta, tão fugaz quanto um sonho, seria a realidade tão fugaz quanto um sonho, ou seria o sonho tão concreto quanto a realidade? Quando você está sonhando à noite, quando você está dormindo e você está num sonho, para você aquela situação, aquela realidade é tão real e tão concreta quanto essa. Então durante um sonho você reage emocionalmente, você fica triste, você fica com medo, você vivencia N ambientes, você então percebe que existe um universo enorme. Muitas vezes você percebe o sol, você percebe um céu, você percebe então a realidade e você está se sentindo dentro daquela realidade. No entanto, quando você acorda, você descobre que aquele universo que você estava vivendo e percebendo como realidade estava acontecendo dentro da sua cabeça, como uma espécie de simulação. E aqui cabe uma passagem do poeta e místico persa Rumi, que era um sufi, e Rumi, em um dos seus poemas, ele coloca: este lugar é apenas um sonho. Só aquele que dorme
o considera real. Agora, se a realidade que nós estamos vivendo, ela é um sonho que está perdurando, onde se encontra aquele que está sonhando? E quem seria este que está sonhando? E se você for parte do sonho de alguém, e se você for parte de um sonho de alguém, e quando este alguém acordar, o que irá acontecer com você que é parte deste sonho? Então nós temos que ter muito cuidado, e é saudável manter a visão aberta sem fechar conclusões. Isso nos ajuda a expandir e a nos atualizarmos enquanto modelo de interpretação da realidade. Vocês vão perceber que ao longo dessa live eu não vou estar afirmando categoricamente, é isso, é assim. Não, eu estou aqui apenas propondo uma reflexão e desafiando o seu sistema de crença. Para você questionar, para você rever qual é o modelo de interpretação que você está se valendo para interpretar, para ler a realidade. Eu tenho as minhas experiências espirituais, eu tenho as minhas experiências subjetivas, né? A Juliana está perguntando, seríamos nós o resultado do sonho de Deus? E o que é Deus, né? Como nós vamos definir algo que é só passível de ser vivido, né? Mas enfim, eu tenho as minhas experiências espirituais e elas me confirmam uma série de coisas, mas essas confirmações, elas servem apenas para mim. Porque eu sou aquele que as viveu, não serve para vocês. Então eu prefiro propor um questionamento, uma reflexão, para que você possa então expandir os horizontes da sua consciência para além daquela caixinha que você tem aí na sua cabeça, em que você depositou um monte de conceitos que você talvez considere como verdade absoluta. O que há fora, veja bem, essa pergunta que eu fiz, seria a realidade concreta tão fugaz quanto um sonho, ou o sonho seria tão concreto quanto a realidade? Esta pergunta, para vocês terem uma ideia, não se tem uma resposta objetiva sobre isso. Os estudiosos, os neurocientistas, eles estão mais inclinados a muito mais subsídio, apontando para a hipótese de que nós estejamos dentro de uma grande simulação, para vocês terem uma ideia. Só para a gente entender como é complexo. O que há fora é apenas informação vibracional, ondas eletromagnéticas. Por exemplo, a imagem de mundo que você enxerga é o resultado do processamento de um estímulo parco e ínfimo conhecido como fóton. Ou seja, os fótons são pacotes de energia que formam o que chamamos de luz. O fóton, ele é invisível. Quando ele é processado em seu cérebro, surge aquilo que conhecemos como luz. Mas a luz deixa de ser luz em essência quando o fóton é processado no cérebro. Então, na verdade, o que existe fora é um grande vazio composto por ondas eletromagnéticas, e os nossos sentidos captam estas informações vibracionais e constroem a percepção de mundo. A partir daí, nós podemos fazer a seguinte ponderação. O que vemos como mundo visual, o mundo percebido, é, em última instância, uma projeção dos nossos cérebros. Se o cérebro é um processador holográfico, a realidade material passa a ser um grande holograma.
Se a mente ela é capaz de moldar o seu cérebro, e se a realidade, em última instância, é uma espécie de projeção, será que nós conseguiríamos mudar a projeção se modelarmos a mente e os nossos cérebros? Sim, talvez essa seja a dinâmica para avançarmos rumo a novas versões de realidade. O cérebro, ele só aceita o modelo de realidade ao qual ele foi adaptado. Então, tal dinâmica envolve o processo da percepção. E é por isso que muitos, por exemplo, muitos cientistas fundamentalistas ou muitos religiosos fundamentalistas mantêm as suas convicções mesmo diante de fatos que demonstram o contrário. Porque o cérebro, a percepção, está completamente adaptada para o modelo de realidade. Se a realidade material ela está, portanto, acontecendo na sua consciência, o como eu interpreto a vida é o fundamento para induzir uma influência sobre o comportamento dos eventos. Vamos dar um exemplo, não é? Como eu sempre coloco, o que é a vida? A vida, ela é um campo de batalhas ou um campo de possibilidades? Tem muitas pessoas que usam como interpretação de mundo um modelo baseado na ideia de que viver é lutar. É apenas um modelo que ela está adotando. Para ela, viver é lutar. Então ela acredita que viver implica em estar lutando para chegar em algum lugar, em estar lutando para conquistar algo, em estar lutando para ser aceito, em estar lutando para provar que você está certo. Para essa pessoa que adota esse modelo de interpretação, tudo terá que ser mais difícil. Tudo terá que ser mais difícil. Hoje, muitos físicos quânticos propõem que a consciência ela é parte da estrutura da realidade. Portanto, o que acontece dentro de você em termos de percepção de mundo irá determinar muito daquilo que você vive. Porque nós somos regidos pelos efeitos subsequentes da interpretação que nós fazemos do mundo. Ou seja, você não está, como eu já mencionei várias vezes, você não está reagindo ao que está lá fora. Você está reagindo à interpretação que você faz aqui do que está lá fora. E essa interpretação de mundo, ela constrói um mundo paralelo, que é o mundo da sua cabeça. E você então está vivendo a partir deste mundo paralelo, que é o fruto das suas interpretações. Nada lhe impede de aprimorar, de se permitir mudar o seu modelo de interpretação. A questão é que, se a consciência é parte da estrutura da realidade, a atividade da sua consciência interfere no comportamento dos eventos. Então, se uma pessoa ela acredita que viver é lutar, tudo para ela terá que ser mais difícil para justificar o paradigma que ela admite para si mesma de que viver é lutar. Mas para uma outra pessoa que adota conscientemente, ela tem a coragem de passar por uma atualização interior, e ela então decide adotar uma visão de mundo muito mais construtiva, muito mais leve.
muito mais fácil, e esta visão de mundo mais leve, mais construtiva, mais fácil, é uma visão que é muito mais condizente com a natureza da própria vida. Porque se você olhar os fenômenos naturais, na natureza nada se esforça. Na natureza tudo prospera. Na natureza tudo cresce e expande com graça, leveza e facilidade. Então, no momento em que você, através da sua consciência, uma vez que estamos entendendo que a consciência está interconectada à realidade, a sua atividade interior influi sobre a realidade. Então, se uma pessoa conscientemente resolve reafirmar para si mesma um novo modelo de interpretação, no qual ela se coloca aberta para viver as melhores possibilidades, ela se abre para viver as melhores possibilidades e ela reafirma isso dentro de si, ela está mudando a sua lente de percepção. É como um óculos, ela está mudando a sua lente de percepção, que era uma lente que fazia com que ela enxergasse o mundo de uma forma mais turva, mais obscura, e ela então está agora usando uma lente de percepção em que ela vê o mundo muito mais claro. Então, no momento em que ela começa a reverberar nesta nova perspectiva, nesta nova percepção de mundo, a realidade, e quando eu falo realidade aqui, eu estou falando da realidade material, da sua vida lá fora, dos fluxos dos eventos que você está vivenciando. Então, a realidade começa também a responder a esta nova percepção. E este é o poder do observador. Não é? A forma como você observa altera o objeto observado. E este é o detalhe. Porque nós não somos detalhes da realidade. Nós estamos conectados com a própria realidade. E, portanto, nós temos que cuidar. Segundo a psicologia cognitiva, 95% dos obstáculos que você vê na sua vida são projeções da mente. Isso quer dizer que se você retirar esses limites mentais, não há mais obstáculos na vida. Na verdade, vida é um campo de possibilidades, não um campo de batalha. Então você tem o direito de adotar uma postura muito mais positiva. Ocorre que na vida prática, no dia a dia, as pessoas se esquecem disso, né? Se esquecem, às vezes nem sabem que a dinâmica envolve este processo que eu estou explicando, ou as que sabem, na dinâmica prática, acabam esquecendo e se permitem entrar em estados mentais negativos, estados mentais de queixa, estados mentais de reclamação, né? E esses estados mentais, eles estão criando uma influência em que a realidade irá justificar aquele estado. E esse ponto, ele é muito importante, né? Entender que a consciência, talvez, eu vou colocar como talvez, seja o epicentro. Isso quer dizer que você, enquanto consciência, é o epicentro da sua existência. Tem uma frase minha que eu sempre cito que é: você não tem culpa de nada, mas é a causa de tudo. Todos os eventos que você está vivendo hoje, todos os eventos que você está vivendo hoje, que você está lidando, você causou, direta ou indiretamente, aquele evento. Você está o tempo todo causando. Então você, enquanto consciência, é uma espécie de agente causal no seu mundo.
E enquanto indivíduos dotados de consciência, nós estamos vivendo nos nossos próprios mundos. Cada um vive no seu mundo. E o seu mundo, ele tem a qualidade da interpretação que você dá para o mundo. Se você acreditar que o mundo é difícil, assim será. Se você acreditar que a sua vida pode ser muito mais fácil e feliz, assim será. Tem uma palestra minha, inclusive, no YouTube, que chama-se O Universo Só Diz Sim. E é exatamente isso. Não é? O vocabulário do universo é muito restrito. Ele só porta uma única palavra. Sim. Então, se você achar que tem que sofrer, assim será. Se você achar que você pode expandir infinitamente, assim será. O seu mundo é do tamanho da sua concepção. Então, se você concebe assim, seu mundo vai ser deste tamanho. Mas não significa que não haja um mundo imenso além dos limites que você mesmo se impôs. E aqui cabe uma pergunta interessante. Por falar nisso, qual é o tamanho do seu mundo? Qual é o tamanho do seu mundo? A realidade possui 3 níveis. A realidade possui o nível físico, que é o nível das consequências. Tudo que você está testemunhando no plano físico, como evento, é sintomático. Aqui no plano físico você experimenta as consequências do seu estado de consciência. Então, o seu mundo material é composto pelas consequências do seu estado de consciência, pelas consequências resultantes do seu estado de consciência, ou seja, das consequências resultantes da sua interpretação. Se você se interpreta como uma vítima, é óbvio que terá que haver uma situação na qual você se sinta mais vítima. Mas você não precisa adotar essa visão. Então, a esfera física diz respeito às consequências. Mas há uma camada mais profunda que nós poderíamos chamar de esfera quântica. Ali é o domínio da energia e da informação. E há uma terceira esfera mais profunda que nós podemos definir como a esfera da não localidade. A não localidade é um termo mais impessoal para definir a dimensão da inteligência pura. Neste nível, que é o nível da consciência absoluta, ou se você quiser definir como Deus também, então seria a esfera divina, que é pura inteligência. Neste nível, tudo está interconectado. Isso quer dizer que nós estamos unidos na dimensão da inteligência pura e infinita. E nós, portanto, somos aspectos desta inteligência mais profunda em nós. O termo Deus é apenas para representar o nível mais profundo e criativo da sua própria consciência. E neste nível estamos unidos. Então nós teríamos o nível físico das consequências, o nível da energia e da informação e o nível da inteligência pura. Assim como a realidade possui esses 3 níveis, você também possui esses 3 níveis. E à medida que você vai se desenvolvendo, a tendência é que este nível mais profundo da inteligência pura se torne cada vez mais atuante através de você.
Mas para que ele possa atuar através da sua própria consciência, estamos falando que a consciência absoluta, a consciência universal, da qual somos partes, da qual somos aspectos, experimentando o espaço-tempo, tende a se realizar através de você à medida em que você vai se entregando e vai confiando nesta inteligência. A consciência ela pode influir sobre a realidade a partir de quatro maneiras. De quatro maneiras. Primeira forma de influir sobre a realidade: omissão. Você está deflagrando influências que sincronizam eventos, muitas vezes negativos e outras positivos. Esses eventos que estão se coordenando e que irão compor a sua realidade está sendo coordenados por omissão. Você não está ciente do processo. Você não está ciente do que se passa na sua mente, do que se passa dentro de você. Então você estará influindo sobre a realidade por omissão. E influir por omissão tende a causar impactos muitas vezes desastrosos. Você nunca se perguntou, né, por que certos eventos negativos que estão se repetindo continuam se repetindo mesmo você conscientemente não querendo mais vivê-los? Olha que interessante essa pergunta. A segunda forma de interferir, de influir sobre a realidade é através do esforço. O esforço é o caminho mais tortuoso para se atingir um resultado. Num certo nível, o esforço contínuo, na maioria das vezes, se torna a antítese da realização daquilo que se quer. Então, ponderemos sobre isso. Há uma diferença, como eu sempre digo, entre esforço e dedicação. Esforço é tentar agir com resistência. Dedicação é agir sem resistência. Então, eu não estou dizendo que pelo esforço você não atinge resultados. Você atinge resultados também através do esforço. Mas muitas vezes perdendo uma série de coisas no caminho. Perdendo saúde, perdendo amizades, perdendo relacionamentos. Perdendo o prazer de viver. Né? Então, o esforço ele tem um custo muito alto, porque é uma forma de atuar não natural. Não natural. A natureza não entende esforço. Então, vamos refletir sobre isso. A terceira forma de influir sobre a realidade é por imposição kármica. Cada um de nós porta um código kármico. E, dependendo do teor deste código kármico, você então reencarna com um grupo de atratores kármicos que irão direcionar você para um grupo de experiências, para um cenário muito específico, para que você realize aquele potencial emocional que você está portando de viver certas experiências. Então, a imposição kármica, ela pode ser superada, Muitas vezes você consegue neutralizar a imposição kármica se você expandir a sua consciência e se permitir ir além dos limites conceituais. Então você pode, sim, numa dada medida, neutralizar a imposição kármica. Mas há processos kármicos que geram em você
uma predisposição comportamental que torna muito provável a realização de uma possibilidade. E aí você terá que lidar com a situação. E a quarta forma de influir sobre o mundo é através da percepção consciente, que é o que eu estou trazendo aqui nessa discussão de hoje. Ou seja, você conscientemente começar a mudar o seu posicionamento, a assumir novas atitudes, a aprimorar o seu modelo de interpretação da realidade, para que através dessa nova consciência, dessa nova capacidade de perceber o mundo, você possa influir sobre a realidade de uma maneira construtiva e positiva. Quando isso acontece, você já passou por isso N vezes, em alguns momentos em que você está se sentindo muito bem, que você está perfeitamente alinhado com você, e você começa a notar uma série de sincronias que vão facilitando o desenvolvimento e a realização dos seus processos, né? E você parece que então passa a ter uma cooperação incrível da vida, parece que tudo começa a cooperar e tudo vai se apresentando de uma forma graciosa e harmoniosa. Então hoje aqui nessa primeira parte o intuito foi promover esse questionamento sobre o que é a realidade, sobre o que é a consciência, entender que a consciência, ao que tudo indica, é o fundamento da própria realidade. Então, no nosso segundo encontro, na segunda parte dessa série, nós iremos aprofundar esse estudo para construir essa nova plataforma através da qual você terá a condição de mudar a maneira que você está interagindo com o mundo para uma maneira a favor da sua felicidade, a favor da sua prosperidade, a favor da sua plenitude. Então nós estamos chegando no finalzinho aqui da live, eu queria dar alguns recados. E o primeiro é convidar a todos vocês para conhecer a plataforma Metaflix. Nós estamos mudando de plataforma, né? Estamos em meio a uma migração e nós estamos agora numa plataforma muito mais intuitiva, muito mais dinâmica. E para quem não conhece, o Metaflix é um amplo acervo de conteúdos, talvez o maior acervo do Brasil em termos de conteúdo voltados à espiritualidade lúcida, sem dogma, sem viés religioso, e voltado para o desenvolvimento da consciência. Então, para você que tem o interesse de ter acesso a informações sólidas para se desenvolver consciencialmente, para expandir a sua consciência, para curar a si mesmo, para manifestar uma vida melhor, o Metaflix é para você. Então, depois, para quem quiser, visite a plataforma, é bem simples, metaflix.com.br, e deem uma navegada para vocês conhecerem esse acervo maravilhoso. São mais de 400 horas de estudo, de palestras, de cursos, de exercícios espirituais. Tem também a parte de exercícios espirituais, para que você possa se desenvolver, né? Para quem já me conhece sabe que eu tenho um certo critério com as informações que eu passo. Muito do que eu passo são coisas que eu vivo. Na maior parte das coisas que eu estou falando, eu estou vivendo. E as coisas que não se tem como viver, eu procuro embasar de uma forma séria, não apelativa, me valendo de múltiplas disciplinas e estudo, né? Então, meu papel aqui como facilitador é exatamente promover para você as condições para que atinja um novo estado, um novo nível de consciência muito melhor e muito mais compatível com a sua natureza espiritual. E o outro recadinho é que no dia 16 e 23 de julho nós iremos ter as imersões envolvendo a hiperincursão. A hiperincursão é uma dinâmica profundamente espiritual, sagrada, envolvendo o transe espiritual ou o transe regenerativo, que é um meio extraordinário para facilitar a sua cura interior,
que implica na cura da sua própria vida. Porque se você não se curar internamente, você não consegue curar a sua vida. Então, a expansão das possibilidades na sua vida, seja em que âmbito for, seja no âmbito da prosperidade, no afetivo, no âmbito de saúde, depende da sua cura interior. E o transe, ele é a ponte que lhe permite mergulhar, criando espaço para que o inconsciente, essa dimensão de inteligência mais profunda, faça em você o que precisa ser feito. Então, no dia 16 de julho, vai ser um sábado, nós teremos a edição da Hiperincursão DNA 1 em São Paulo, capital. E no dia 23, que seria o próximo sábado, vamos ter a edição da Hiperincursão DNA 2 para trabalhar uma outra dimensão de muita potência, que é a dimensão da sombra. Então, para você que está sentindo o chamado, clique aqui no link da minha bio e você então será atendido pela minha equipe para saber os detalhes de como participar. É importante frisar que são poucas vagas e as vagas elas acabam muito rapidamente. Então, se você está sentindo que é para você essa experiência, se você está sentindo o chamado espiritual para viver esse processo 100% vivencial, prático, a Hiperincursão é para você. Clique agora lá na minha bio, no link, e você então vai obter maiores informações. Pessoal, um grande abraço, uma ótima noite. Espero vocês na próxima terça-feira, às 20 horas, para darmos início à segunda parte dessa série sobre a física da consciência. Beijão a todos e até lá!